A paz do Senhor, igreja linda. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos nessa noite tão especial para adorarmos ao Senhor Jesus, ao único que é digno. Então aí na sua casa, se você pode, fique em pé e vamos exaltar ao nome daquele que reina sobre nós. Amém? Sobre as nossas famílias, e por isso nós o exaltamos, por isso nós cantamos aleluia a ti, Senhor. Eu canto aleluia na presença do inimigo. Eu canto aleluia mais alto que os ruídos. Eu canto aleluia. Canções são armas para mim. Eu canto aleluia. O céu vai guerrear por mim. Na tempestade eu vou cantar.
canto aleluia com tudo que há em mim. Eu canto aleluia e vejo a escuridão fugir. Eu canto aleluia mesmo quando não posso entender. Eu canto aleluia, o medo não tem mais poder. Na tempestade eu vou cantar, alto mais alto não vou fugirá. As cinzas da fé se levantará, a morte é vencida, o Rei vivo está. E cante mais alto, Cante mais alto, e cante mais alto, cante mais alto, e cante mais alto, cante mais alto, e cante mais alto, cante mais alto. e cante mais alto, Na presença do inimigo, e cante mais alto, mais alto que os ruídos. e cante mais alto, Canções são armas para mim. e cante mais alto, O céu vai guerrear por mim. cante mais alto, Na presença do inimigo, e cante mais alto, mais alto que os ruídos. e cante mais alto, Canções são armas para mim. e cante mais alto, O céu vai guerrear por mim. e cante mais alto. Na tempestade eu vou cantar, alto mais alto não vou fugirá. Cinzas da fé se levantará, a morte é vencida, o Rei vivo está. Na tempestade eu vou cantar, alto mais alto não vou fugirá. Cinzas da fé se levantará, a morte é vencida, o Rei vivo está. Eu canto aleluia, 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 Na presença do inimigo, eu canto aleluia, mais alto que os ruídos. eu canto aleluia, Canções são armas para mim. eu canto aleluia, E o céu vai guerrear por mim. Aleluia! Nós sabemos, Senhor, que o Senhor guerreia no nosso lugar. Aleluia! Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus a todos, que a presença poderosa do Senhor Jesus, que a paz que só Ele pode dar, esteja agora no teu coração, aí na tua casa, onde você estiver. Receba deste amor, dessa presença poderosa que só o nosso Senhor Jesus pode dar. Que alegria, queridos, estar
mais uma vez aqui como igreja, reunida, ainda que online, ainda que separados fisicamente, mas é uma alegria. Sabemos que somos um, sabemos que o Senhor Jesus está conosco, que Ele está nos guardando. Amém, queridos? Neste momento, eu quero compartilhar com você uma palavra de consagração que está lá no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 26. Marcos capítulo 4, versículo 26. Disse ainda Jesus: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. Amém, queridos? O que o Senhor Jesus está nos ensinando aqui é um princípio muito poderoso. E o que é princípio? Princípio, querido, é uma lei espiritual que, se nós seguirmos, se nós praticarmos, é certo que nós seremos abençoados. E Ele está aqui nos ensinando, e Ele está nos mostrando de uma forma resumida que o reino de Deus, todo o reino de Deus, querido, é resultado de uma semeadura. Tudo aquilo que nós fazemos, cada atitude nossa é como uma semente que cai no mundo espiritual e haverá uma colheita disso. Amém? Então este é um princípio que se aplica sobre as nossas vidas. Agora é algo interessante, por quê? Porque nós podemos escolher a semente, mas a colheita é inevitável. É exatamente aquilo que nós semearmos. E é isso que Jesus está nos ensinando. Porque quando, queridos, um agricultor, ele vai começar a fazer um plantio, ele se dispõe de algo que é precioso para ele. Para ele colher, ele tem que semear a sua semente. Quem planta, quem é da área do agronegócio, sabe o quanto custa uma semente de qualidade. Mas para ele colher o fruto daquilo, ele tem que pegar aquele valor caro, aquela semente cara que ele comprou, e ele tem que lançar na terra. E a única garantia que ele tem é a fé e a esperança que aquilo vai crescer e vai trazer um resultado. E é interessante, querido, que todos nós desejamos tantas coisas boas. Queremos ser felizes, queremos ter bons amigos, queremos ter uma família abençoada, queremos muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Talvez você já tenha cantado isso alguma vez na sua vida. É algo que nós normalmente desejamos, queridos. Mas para que isso aconteça, de forma abençoada, nós precisamos praticar de forma correta este princípio que Jesus nos ensina. Você quer ser amado, querido? Primeiramente, ame. Você quer viver em paz? Então, seja um pacificador. Você quer ter uma família abençoada? Então, se dedique a ela. Cuide bem do seu jardim, que Deus tem colocado nas tuas mãos. Você quer ter uma vida financeira abençoada, querido? Então, seja alguém generoso. Aquele que não é generoso, aquele que retém, a palavra mesmo fala que ele vai ter pouco. Mas aquele que é generoso, a palavra, ela nos mostra que uma pessoa assim é alguém que faz um plantio. É alguém que lança, não apenas um valor financeiro, não apenas algo para ajudar alguém, algo para adorar ao Senhor, mas ele está lançando sementes espirituais. E a colheita, querido, é certa. Paulo, lá no livro de Coríntios, ele amplifica isso que Jesus está dizendo assim: quem semeia pouco, pouco também colherá. É um engano nosso, querido. Queremos fazer grandes coisas, colhemos grandes colheitas, fazendo sempre a mesma coisa ou semeando nada. Para que eu tenha uma boa colheita, para que eu tenha uma vida abundante em todas as áreas da minha vida,
eu tenho que ser um semeador. Amém, queridos? Eu tenho que ser uma pessoa generosa, eu tenho que ser uma pessoa pacífica, eu tenho que ser uma pessoa amorosa, semear as coisas do reino do Senhor. Então, se eu não semear, eu não vou colher. E Salomão, queridos, lá no livro de Eclesiastes, para nós fecharmos, no capítulo 11, os versículos 4 e 6, dizem assim: quem somente observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens, nunca cegará. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Olha só, queridos, que tremendo esse conselho do rei Salomão para as nossas vidas. Quem olha para o vento, quem olha para as circunstâncias, quem olha, querido, para o cotidiano, fica assustado. E você para, a tendência é parar. Não é tempo de semear. Não é tempo de fazer nada. Não é tempo de ficar somente nas nossas casas. Não, querido. É tempo de ficarmos, sim, nos guardando, fugindo de tudo aquilo que venha nos contaminar. Mas, queridos, é tempo de nós semearmos. A palavra fala para nós não pararmos. Não olhe para as circunstâncias, olhe para Deus, olhe para as promessas, para o princípio do Senhor na tua vida. E você vai ser alguém próspero, cheio de alegria, cheio de amor, com a tua vida próspera, suprida em todas as áreas. Amém, queridos? Então olha só, semeia pela manhã, semeia à tarde. O que esse texto diz? Não pare de semear, porque você não sabe qual é a que vai dar fruto. Então seja um semeador, porque se você fizer a coisa certa, querido, todas frutificarão de uma forma abençoada para a tua vida. Deus é contigo, fiel e justo, aquele que nos promete. E a palavra dele diz, ele mesmo diz, que ele ama a prosperidade dos seus servos. Amém, queridos? E prosperidade é crescimento em todas as áreas. Que você seja uma pessoa próspera e abençoada, um verdadeiro semeador. Amém, queridos? Neste momento, separe aí a tua oferta. Você que está aí na sua casa, você que nos ouve neste momento, e que essa palavra tocou o teu coração, separe neste momento a tua oferta, o teu dízimo ao Senhor, para nós orarmos. E queridos, não só financeiramente, mas proponha-se a ser um semeador de coisas que você deseja colher. O reino do Senhor é assim: primeiro a semente, depois a colheita. Amém, queridos? Pai, em nome de Jesus, nós neste momento te agradecemos, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor nunca nos abandona. E o Senhor, ó Pai, não só nos abençoa, mas o Senhor nos ensina princípios para praticarmos e sermos abençoados por toda a nossa vida. Senhor, neste momento, nós, ó Pai, consagramos a Ti os nossos dízimos, as nossas ofertas, as nossas sementes espirituais, ó Pai. Nós lançamos aos Teus pés, nós lançamos no Teu reino, como prova da nossa fidelidade, como prova do nosso amor, da nossa confiança, da nossa adoração e reconhecimento a Ti. Senhor, que cada família, que cada irmão que tem confiado no Senhor e tem semeado, Senhor Deus, possa fazer uma colheita abundante. Em tempos, ó Pai, onde os ventos dizem, não semeie, não plante, não faça nada, nós confiamos em Ti e fazemos, ó Pai, e que esta colheita abençoada venha, poderosa, que não falte emprego, que não falte mantimento em nossos lares, que não falte amor, que não falte paz no nosso coração, que não falte pessoas amadas ao nosso lado, Senhor Deus, que nós possamos derramar este amor, essa luz que o Senhor tem, ó Pai, colocado dentro de nós. Em nome de Jesus, nós Te louvamos, nós consagramos a Ti, Te adoramos, ó Pai, com nossa vida, com as nossas ofertas, nossos dízimos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, querido. Nós te exaltamos, Senhor Jesus. Nós
Nós te adoramos, Rei dos Reis. Querido, agora na sua casa, agora que você já entregou as suas sementes no reino, agora que você já apresentou diante do Senhor aquilo que o Senhor tem provido à sua vida, feche os seus olhos, exalte ao Senhor. Senhor, nós cremos que a tua presença pode inundar os nossos lares, mesmo separados, Senhor. Nós sabemos que o Senhor nos une como corpo, e nessa hora nós vamos adorar ao único que é digno, exaltar ao Senhor, que é o Rei da nossa vida, o Senhor da nossa história. Te amamos, Jesus, e exaltamos o teu nome. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio ao Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei.
ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Amamos esse nome, amamos esse nome. Nem a morte pode o parar. A morte vencesse, o véu rompesse, a tumba vazia agora está. Os céus se adoram, proclamam a tua glória, pois ressuscitaste, vive está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Pois teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está o seu Senhor. E poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Pois teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome. Declare somente as vozes, isso é invencível. És invencível, inigualável, hoje pra sempre, eternamente no Brasil, em Catanduva. Pois teu é o rei, somente teu é o reino, Senhor. Acima de todo nome está poderoso, e poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. E poderoso esse nome é, o nome de. Declare isso na sua casa. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso é o nome de Jesus. Te adoramos, Jesus, te adoramos. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Os céus te adoram, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vive está. És invencível, inigualável,
para sempre reinará, pois teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está, acima de todo nome está o nome de Jesus. Eu declaro isso sobre a sua vida, sobre a sua casa neste momento. Não há nome maior do que o nome de Jesus. Não há problema maior do que o problema que você está enfrentando. Não há. Jesus é maior que o teu problema. Creia nisso. Nem a morte pôde o parar. Aleluia, aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor Jesus. Glórias a ti, Senhor. Tu és digno de toda honra, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Eu quero te convidar, querido, aí na sua casa, onde você estiver, a permanecer com seus olhos fechados por mais um instante. Ore comigo nesse momento. Clame a este Espírito Santo lindo, que está conosco, que tem nos acompanhado, nos abençoado, nos provido. Fale com Ele neste momento, Espírito Santo. Ah, Espírito Santo, nós dependemos de Ti, Senhor. A nossa vida, Senhor, tem passado por momentos tão particulares, tão tenebrosos, Senhor. Mas nós sabemos que o Senhor está conosco. O Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos acompanhado, o Senhor tem nos suprido. Nós sabemos disso. E sabemos, Pai, que o Senhor tem planos e propósitos para este tempo, para cada um de nós. Nós sabemos, Pai, que o Senhor tem permitido tudo isso, para que nós, Senhor Deus, possamos nos aperfeiçoar no Senhor. E nessa noite, Senhor, não será diferente. Não será diferente, porque nós sabemos, doce, amado Espírito Santo, que o Senhor se moverá. O Senhor abrirá os nossos olhos, o Senhor se revelará através da Tua palavra a cada um de nós. Nós, Pai, sabemos que este tempo é breve e hoje, mais uma vez, nos aperfeiçoamos, nos colocamos à Tua inteira disposição para receber aquilo que o Senhor preparou para nós. Por isso, Espírito Santo, nós pedimos, fala conosco. Fala conosco através da Tua palavra, da Tua preciosa palavra. E que nós, Pai, possamos ser mais uma vez presenteados, impactados por aquilo que o Senhor tem. Desde já nós já te agradecemos, te louvamos, Senhor, porque nós sabemos que isso que o Senhor tem preparado para cada um de nós nos levará a um outro nível de relacionamento, nos levará a uma outra condição. Vivifica em nós, Espírito Santo, a palavra do Senhor, a Tua palavra. Nós sabemos que somente o Senhor pode fazer isso. E assim nós cremos e já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti. Aleluia. Glória a Jesus. A paz do Senhor, queridos. Que alegria poder estar aqui com vocês mais uma vez. Apesar da nossa imensa saudade, a vontade de poder estar junto com os irmãos, olhando no olho de cada um, poder abraçar, poder estar ali junto. Apesar disso tudo, é um privilégio poder estar aqui para trazer algo do Senhor para a tua vida nesta noite. E eu quero conversar com você a respeito de algo que me marcou muito ao longo destes dias, algo que o Senhor falou muito comigo ao longo da última semana que passou. Eu confesso a você que eu relutei um pouquinho, porque eu conversei com alguns no começo da semana passada, falei que o Senhor tem sido tão bom, nos presenteado com palavras poderosas, e que muitas vezes temos falado de forma verdadeira a palavra de Deus e não nos atemos somente à crise que está aí fora. Mas o Senhor ministrou comigo a respeito disso, de algo que está voltado para essas circunstâncias em que nós estamos, algo que está diretamente ligado a esta realidade que temos vivido.
E eu quero, da parte do Senhor, ministrar ao teu coração nessa noite aquilo que o Senhor tem para nós. O tema da mensagem de hoje, se você tem o hábito de anotar aí na sua casa, se você não tem, eu quero te incentivar a ter. O tema da palavra de hoje é um propósito em meio à crise. E eu quero te chamar a atenção para algumas coisas. Quero te chamar a atenção para alguns detalhes daquilo que nós temos vivido. Muito tem se falado sobre os cuidados com a nossa saúde estes dias, estes meses, né? Já estamos aí caminhando para alguns meses já nessa condição em que estamos. Muito tem se falado da nossa saúde física, dos cuidados, daquilo que nós precisamos fazer para cuidar, para nos prevenir. Mas eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. E nossa saúde, se você me permite o termo, espiritual, como está? Como essa saúde está? Como esta condição está? Por que, queridos, eu te pergunto isso? Porque muitas vezes, em meio a circunstâncias, a esse cenário que tem se desenrolado diante dos nossos olhos, nós acabamos ouvindo muita coisa e permitimos com que nós nos enfraqueçamos. E a partir do momento em que nós começamos a nos enfraquecer, nós começamos a dar ouvidos àquilo que não deveríamos dar e, consequentemente, a nossa compreensão daquilo que deveríamos compreender acaba sendo deixada de lado. Essa semana, lendo o livro de Apocalipse, naquele texto tão conhecido de Apocalipse 2,4, quando o Senhor fala ali à igreja de Éfeso: o que tenho, porém, contra ti é que deixaste o primeiro amor. E eu me perguntei: Senhor, este tempo de quarentena, esse tempo em que temos ficado reclusos, tem nos feito caminhar novamente ao primeiro amor, se um dia nós perdemos? E eu quero te incentivar a orar ao Espírito Santo, ao Senhor, para que Ele te mostre, te revele isso, para que Ele mostre a você, se eu e você, se nós estamos numa condição onde este amor, o amor genuíno, aquele amor arrebatador, de quando nós conhecemos ao Senhor e nos entregamos a Ele, se este primeiro amor foi deixado de lado. Por quê, queridos? Porque é fato que temos sido atacados de forma voraz, de uma forma muito forte, para que este amor acabe sendo deixado de lado, para que este relacionamento com o Senhor acabe sendo deixado de lado. Eu quero te incentivar nessa noite a receber do Senhor aquilo que Ele tem para a tua vida, porque há um propósito em meio a tudo isso que nós estamos passando. Há um propósito em meio a toda essa situação para nós, filhos de Deus, discípulos do Senhor, para nós que temos nos submetido à vontade dEle. Eu quero te incentivar a abrir o teu coração e aprender com um homem do Senhor, com um homem de Deus, um grande exemplo para mim. A Bíblia está repleta de homens e mulheres inspiradores, homens e mulheres que foram exemplos para nós, que mesmo diante de situações, de circunstâncias, de cenários horríveis, não se abalaram, se mantiveram firmes, se colocaram sempre diante do Senhor. E o que eu quero hoje é que você abra o seu coração para isso, para aprender com um deles. Aprender que mesmo diante de situações e circunstâncias adversas, como nós falamos, o nosso coração ainda arde de amor pelo Senhor, ainda queima de amor pelo povo de Deus, ama o perdido que está aí fora, precisando de um toque. Nós ainda não podemos chegar nele, mas vamos nos preparar para chegar, vamos estar prontos para viver essa realidade. Nós precisamos aprender com estes homens e com estas mulheres a como buscar cada dia mais ser incendiados pelo fogo do Espírito, cada dia mais buscar a presença do Senhor, buscar de uma forma intensa, para que sejamos cada vez mais aptos, capacitados, aperfeiçoados nele, para viver, mesmo diante de aflições, viver aquilo que Ele tem para nós. Eu quero te fazer duas perguntas nessa noite. Que paixão é essa, queridos? Que determinação é essa que fazia com que estes homens e estas mulheres, que a Bíblia relata, permanecessem no Senhor, mesmo em meio às circunstâncias adversas? Que paixão é essa? Que condição é essa? O que produzia este fogo neles, que os faziam permanecer firmes? É muito interessante nós olharmos para isso. Quando nós falamos de relacionamento,
Nós estamos falando de um relacionamento voltado para padrões espirituais, para aquilo que o Senhor tem. E muitas vezes nós queremos, como nós já falamos aqui, nos relacionar com o Senhor segundo padrões sentimentais, e se você me permitir, padrões mundanos. E nós não vamos colher aquilo que nós plantamos se assim fizermos. Assim como o pastor Márcio ministrou aos nossos corações aqui na palavra de consagração. Quando falamos de relacionamento com o Senhor, estamos falando de ações, de atitudes, de um agir espiritual. E é isso que nós vamos falar nessa noite, de um propósito voltado para isso. E de forma breve, queridos, como eu falei para vocês, eu quero falar acerca de um homem. Um homem que, na minha opinião, na minha particular opinião, é um dos meus preferidos, é um dos que eu mais admiro no Antigo Testamento. Se você está pensando que eu vou falar de Josué, eu não vou falar de Josué, não hoje. Prepare, guarde o seu coração. Eu quero falar de um outro homem. De um outro homem que está ali certamente no hall dos que mais me inspiram na palavra do Senhor, principalmente no Antigo Testamento. O pessoal que já fez a escola de líderes vai saber muito bem o que eu estou falando. Aqueles que estão fazendo vão se lembrar desse homem e do versículo que nós vamos ler nessa noite. Eu quero falar de Esdras. Eu quero falar deste grande homem de Deus. Quero falar de um homem inspirador para a nossa geração e que fez a diferença para aquele seu povo. Eu quero te convidar aí na sua casa, abrir a sua Bíblia, no livro de Esdras, no capítulo de número 7. Nós vamos ler o versículo 10. Esdras, capítulo 7, verso 10. O texto sagrado diz para nós, ele nos traz um ensinamento maravilhoso em relação a essa condição, daquilo que nós devemos, de quais os propósitos que devem guardar o nosso coração e nos conduzir para este relacionamento. A palavra do Senhor diz assim, lá em Esdras 7:10, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar Israel em seus estatutos e juízos. Um único versículo, queridos, com verdades preciosas para as nossas vidas. Antes de nós falarmos um pouquinho mais disso aqui, deste versículo em si, eu quero te dar um contexto dessa situação. Quem foi Esdras? Esdras foi um sacerdote, um escriba, como neste mesmo capítulo aqui que nós lemos, versado na lei, ou seja, um mestre da palavra. Alguém que havia estudado a palavra a sua vida, dedicado a buscar as profundidades da palavra. Esdras foi um homem à frente do seu tempo. Ele se dedicou a esta condição e após um período de cativeiro do povo de Israel, ele dedicou-se ao ensino dessa mesma palavra. Israel passou por um período muito triste na sua história. Foi levado cativo à Babilônia, foi levado a uma condição onde eles passaram fome, onde houve muitas mortes, onde os dias deles foram tensos, foram tenebrosos, foram complicados, dias de aflição, dias de desespero, dias que talvez, eu dando a descrição aqui para você, você deve estar pensando aí, muito semelhante a uma realidade, guardadas as devidas proporções, a realidade que nós temos vivido. De fato é, a diferença é que nós estamos há alguns meses nessa condição. Israel ficou cativo 70 anos, viveu esta condição ao longo de 70 anos. Mas foram livres, foram libertos desta escravidão, libertos destes grilhões que os prendiam na escravidão por uma intervenção do Senhor. E eu creio, e em nome de Jesus assim será conosco, já está sendo. O Senhor já tem nos libertado deste cativeiro, deste aparente cativeiro que temos vivido. Deste tempo onde estamos reféns, isolados, em quarentena, em condições onde muitas vezes é impossível até nos aproximarmos uns dos outros. Nós estamos numa condição em que breve será findada. E aí eu te pergunto, como nós vamos sair desta condição? O sacerdote, o escriba, Esdras, estava ali neste tempo se aperfeiçoando, buscando a palavra de Deus, buscando tudo que ele podia das profundezas da palavra. E este versículo resume muito bem aquilo que ele fazia. E eu te pergunto mais uma vez, como vamos sair deste tempo? Sairemos iguais?
piores do que entramos, deste tempo nosso de cativeiro, ou seremos como Esdras, sairemos fortalecidos, sairemos homens e mulheres praticantes da palavra, profundos conhecedores das verdades da palavra de Deus. Como nós vamos sair? Como nós vamos viver tudo isso? Como nós vamos viver este novo tempo? Quais são as bases, os valores, os princípios que nós vamos erguer quando tudo isso acabar, e já está acabando? O que nós vamos fazer quando este tempo findar? O que eu e você vamos fazer? E eu quero, através de 3 propósitos contidos neste versículo, ministrar ao teu coração hoje, para que nós aprendamos com Esdras, aprendamos com este homem exemplar, inspirador, aquilo que nós devemos fazer. O primeiro propósito que eu quero que você entenda nessa noite é, lá no comecinho do verso 10 que nós lemos, diz que ele dispôs o seu coração para conhecer a palavra de Deus. Logo no comecinho do verso 10 está escrito isso. O que significa para nós isso, queridos? Esdras, como nós falamos, era um estudioso da Escritura. Esdras foi um homem que examinou meticulosamente cada detalhe das Escrituras. Ele não se ateve àquilo, mas ele mergulhou em águas profundas, nas mais sublimes revelações da palavra, daquilo que Deus tinha, daquilo que vinha de Deus. Ele não se ateve somente num espaço de letra. Ele se colocou diante do Senhor e se dispôs a conhecer profundamente a palavra, a conhecer a palavra de uma maneira diferente, a se relacionar com ela. Assim como nós, queridos, precisamos conhecer a palavra de Deus. Precisamos não somente saber manejá-la, mas precisamos conhecê-la a fundo. Precisamos aproveitar esse tempo para aperfeiçoarmos nela, nos aperfeiçoarmos nela. Olhar para todas essas circunstâncias e saber que ela é a detentora de todas as respostas que precisamos. Nós vivemos um tempo, queridos, infelizmente, é triste afirmar isso, mas onde há um esfriamento, há uma apostasia do povo, há uma condição onde uma nova Bíblia tem sido pregada por aí, uma Bíblia muito permissiva, diga-se de passagem, um novo evangelho que infelizmente não condiz com as verdades absolutas da palavra de Deus. Mas sabe o que é mais triste? Esse tempo onde nós temos visto isso, essas coisas sendo feitas, tem encontrado lugar no coração de muitos. Muitos têm se preocupado com as novidades aí de um chamado mercado da fé. Outras pessoas têm se preocupado aí com experiências, talvez místicas, e se esquecido, e se você me permite o termo, da simplicidade poderosa da palavra de Deus. Por que eu digo que ela é simples, querido? Porque é simples, é fácil, é prazeroso nos relacionar com ela, só que ela é poderosa. Na sua simplicidade mesmo, ela é poderosa para transformar as nossas vidas, para fazer de nós instrumentos poderosos diante de Deus. Por que será que Esdras viveu o que viveu? Porque ele se permitiu fazer assim. Quando nós nos esfriamos, quando nós permitimos com que estas coisas aconteçam com as nossas vidas, nós acabamos fazendo com que este relacionamento com a palavra de Deus, obviamente, também se esfrie. Nós acabamos sendo atingidos por essas vozes que têm chegado até nós e acabamos mudando o nosso foco da palavra para as circunstâncias. Nós precisamos entender, queridos, que nesse momento, o momento nosso, o foco, o nosso relacionamento deve estar pautado pela palavra. E eu e você, ao exemplo de Esdras, precisamos nos dispor a aprender, a conhecer. A palavra dispor aqui, queridos, está diretamente ligada a alguns sinônimos que eu achei bastante peculiares. Ele está diretamente ligado à determinação, está diretamente ligado à animação, a entusiasmo. Olha que precioso isso. A Bíblia diz que ele se determinou, ele se animou, ele se entusiasmou em conhecer a palavra do Senhor. Eu e você precisamos ter este coração, dispor-se ao Senhor,
a única e exclusivamente a palavra dele. Ele não procurou, queridos, alternativas externas. Ele não se prendeu a tradições, ele não se ateve a costumes, a religião, a religiosidade. Ele se ateve, ele se prendeu, ele se dispôs a conhecer única e exclusivamente a palavra do Senhor. Olha que lindo isso, olha que maravilhoso o exemplo deste homem. E nós? Quanto mais nós precisamos fazer isso. Primeiro propósito, como eu falei, a disposição, assim como Esdras, de conhecer a palavra. O segundo propósito, no mesmo versículo que nós lemos, ele continua o texto ali. Esdras dispôs o seu coração em viver a palavra. Isso é um grande ponto, é uma grande verdade, é algo novo para as nossas vidas. Esse grande homem de Deus, queridos, não mostra que somente era um estudioso, não mostra somente que era, se você me permite, vamos falar assim, um teólogo de gabinete, ou talvez até ali, trazendo para os nossos dias, um teólogo de internet, mas ele era um fiel praticante da palavra. Ele vivia exatamente aquilo que ele pregava. Ele era um exemplo para tudo isso. Ele era um homem que não somente se prendeu aos seus estudos, mas ele começou a aplicar tudo isso. A sua vida, a vida de Esdras, era um exemplo, não somente para quem se relacionava com ele, mas para quem, em primeiro lugar, o ouvia. Porque os exemplos, as atitudes, o testemunho dele condiziam com o seu discurso. Estavam diretamente ligados àquilo que ele falava, aquilo que ele mesmo pregava. Nós precisamos entender o quão forte é essa afirmação, amados. Precisamos entender o quão forte é esta afirmação de que nós, assim como Esdras, precisamos viver a palavra do Senhor. Viver aquilo que Ele tem para cada um de nós. Eu e você, como nós já falamos aqui, eu repito, eu não queria tocar tanto nesse assunto, mas fui ministrado ao Senhor a respeito disso. Vivemos dias tensos, turbulentos, vivemos uma crise generalizada, vivemos uma condição onde muitas vezes os discursos que ouvimos são firmes, mas a conduta nem tanto. E eu não falo aqui só da igreja, eu não falo somente de discursos ou de palavras, eu falo no geral, mas também a igreja do Senhor. Discursos muito firmes, muito eloquentes, mas um exemplo que não condiz com esse discurso. Uma condição que não está diretamente ligada àquilo que é falado. Há um abismo, queridos, entre aquilo que se fala e aquilo que se faz. É triste afirmar isso, mas é uma realidade que serve para nos despertar, para sondarmos o nosso coração e entendermos se temos feito da palavra de Deus a verdade absoluta para as nossas vidas, se temos feito dela o nosso estilo de vida definitivo, ou se o nosso discurso se encaixa nesta condição, se encaixa neste ponto de termos um discurso bonito, mas um testemunho que não condiz, que não está relacionado, não está diretamente ligado ao nosso discurso, à nossa fala, aquilo que temos falado. Certa vez eu li uma expressão, vi num livro isso, de um pastor bastante conhecido, que ele fala que nós somos muitas vezes muito ortodoxos, mas pouco ortopráticos. Por quê? Ouvimos muito, falamos muito, porém fazemos pouco. É complicado, é difícil afirmar isso. É difícil nós entendermos e sabemos que tantas vezes nos encaixamos nessa condição. Mas eu quero te dar uma notícia nessa noite, que isso tudo, que tem muitas vezes feito com que nós nos prendamos e até nos esfriemos, esse cativeiro que estamos vivendo vai passar, vai acabar. E eu quero te incentivar para que você entenda que a partir de hoje há um despertamento para que eu e você façamos das verdades da palavra as verdades absolutas, para que quando o cativeiro acabar, sejamos fiéis testemunhas das verdades da palavra, daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Repito a pergunta que fiz agora há pouco:
como vamos sair deste cativeiro? Como vamos sair desta condição em que estamos? Eu quero que você faça um exercício aí na sua casa, sonde o seu coração, peça para que o Espírito Santo te ajude. Tem um autor britânico chamado Leonard Ravenhill, bastante conhecido por seus livros que falam sobre avivamento, sobre prática de oração. Ele tem uma afirmação, queridos, um tanto quanto forte, que mexeu comigo a primeira vez que eu vi. Ele diz que a santidade, a maior vergonha dos nossos dias é que a santidade que apregoamos é anulada pela iniquidade das nossas vidas, do nosso modo de viver. Triste, né? Eu e você não podemos fazer disso uma verdade. Nós precisamos, a exemplo de Esdras, conhecer a palavra. E a partir do momento em que conhecemos a fundo, na profundidade, precisamos viver, praticar a palavra. O segundo propósito é esse: viva. O primeiro é conheça. O segundo, viva aquilo que você aprendeu. Aprenda com este homem, queridos. Ele lia, estudava, se aprofundava e colocava em prática aquilo que ele havia aprendido. O terceiro e último propósito que eu quero tratar com você nessa noite é que Esdras, este homem de Deus, este homem inspirador, dispôs o seu coração a ensinar a palavra. Esdras tem uma vida que nós podemos falar de uma vida coerente. Ele segue uma linha de coerência. Em primeiro lugar, como nós falamos, ele estuda. Em segundo lugar, ele aplica, ele pratica. E em terceiro lugar, ele ensina aquilo que ele já tem vivido. Ele segue essa linha. E queridos, eu quero te dar uma recomendação nesse dia, nessa noite, para que você aprenda com este homem e sonde o seu coração para ver se essa ordem na sua vida não foi invertida em algum momento. Porque quando nós aprendemos e ensinamos sem praticar, nós trazemos vergonha para a palavra, para aquilo que é do reino. Nós não podemos inverter essa ordem, porque a palavra de Deus nos instrui a fazer dessa maneira. Não façamos assim, jamais façamos assim. Aprenda, viva, e só a partir deste momento você está apto a ensinar, pronto a ensinar a palavra do Senhor. Eu só consigo fazer, queridos, de ensinamento da minha vida, a partir da minha vida, aquilo que eu realmente aprendi, tenho recebido e vivido, porque senão nós estamos em desacordo, como falamos. O nosso testemunho é através do exemplo, lembra-se disso? Nosso testemunho vem através do exemplo. A liderança é através do exemplo. Tudo é através das atitudes, não somente de um discurso. Quando nós olhamos aqui para Esdras, nesse momento nós percebemos que ele não retém essa verdade a ele. Ele não sonega as verdades da palavra ao povo de Deus, ao povo de Israel. Ele não olha para essa condição e se mantém ali numa condição de um patamar mais elevado, porque ele era um conhecedor. Mas ele passa, através do ensinamento da palavra, a compartilhar as insondáveis riquezas da palavra. É lindo nós pensarmos nessa condição. Só que eu quero te mostrar uma coisa, queridos. Ele faz isso no instante em que Israel, no instante logo após que Israel é liberto, sai da escravidão. A partir do mesmo instante ele faz isso. Só pode fazer e só consegue fazer isso quem ama as Escrituras, é quem ama ao Senhor. E eu quero te incentivar nessa noite a amar a Escritura, a ser assim como Esdras, um homem conhecedor sim, mas transbordante da palavra. Um homem que quando abria sua boca, e eu quero profetizar isso na tua vida nessa noite. Você, meu irmão, a minha irmã, que você quando abrir a sua boca, o seu conhecimento, o seu exemplo será tão vivo, de que a tua boca vão fluir palavras, vão fluir verdades da palavra de forma incessante. Que eu e você vamos viver, vamos ser testemunhos vivos do poder, daquilo que somente ela pode fazer por nós. Assim como esse homem. Ame as Escrituras, querido. Busque-a com profundidade. Busque com todo o seu vigor. Pratique
as verdades da palavra com fidelidade, porque é assim que nós vamos conquistar, é assim que nós vamos viver algo novo. O mundo, queridos, tem carecido de pessoas assim, de pessoas que se dispõem a viver exatamente aquilo que elas discursam. Pessoas que estão dispostas a impactar uma geração, impactar uma nação com o seu testemunho vivo. O chamado do Senhor para nós nessa noite é esse, para que eu e você entendamos. E eu quero te deixar aqui uma verdade: se eu amo meu Senhor, eu amo a palavra dele. Não há como fazer uma coisa ou outra. E se eu amo, eu faço dela, das verdades dela, o estilo de vida definitivo para mim. Não há nada que me desvie, não há nada que me tire dela. Entenda isso, guarde isso no seu coração. Amemos as Escrituras, amemos o povo de Deus, que precisa ser alcançado por ela, assim como eu e você um dia fomos. Busquemos a ensinar com profundidade a palavra e com fidelidade ao Senhor, para que isso realmente exalte e engrandeça o nome do nosso Deus. Você quer saber o que aconteceu com Esdras, queridos? No capítulo 8 do livro de Neemias, fala que o povo estava ali recém-liberto de uma condição ruim, de uma condição cativa. Havia passado por uma situação muito complicada, e Esdras, este grande homem, ao lado de Neemias, de mais outros homens que estavam ali, se colocou diante do povo, diante de toda a nação, num lugar que havia sido preparado exclusivamente para eles. E ali eles começaram a ler a palavra, a pregar a palavra e a exemplificar para que o povo pudesse receber, para que o povo pudesse ser impactado. Eu e você estamos em vias de chegar a esta condição, de levar as verdades da palavra a um povo que até agora tem sido refém. Como nós vamos fazer? Vamos nos aprofundar, aplicar e ensinar com propriedade? Ou vamos deixar as coisas do jeito que estão? Você sabe o que é mais lindo nessa história, querido? Quando nós lemos o capítulo 8 do livro de Neemias, nós vemos que aquele povo foi confrontado, sim, foi impactado pela palavra. E eu ouso a dizer, queridos, eles foram ali reavivados. Aleluia! Assim será conosco, queridos, quando tudo isso acabar. Somos levados a uma condição de aperfeiçoamento para reavivar este povo que está aí fora, sedento, ansioso pela manifestação minha e sua, os discípulos do Senhor, que vivem a palavra com intensidade, que vivem as verdades da palavra com profundidade, com intensidade, com fidelidade ao Senhor. É assim que nós vamos nos portar, queridos, e é assim que nós vamos encerrar a nossa noite. Eu quero te convidar aí na sua casa a fazer um momento de reflexão, sim, mas eu quero acima de tudo te convidar a orar comigo agora, para que eu e você possamos ter esse despertamento pela palavra do Senhor, pelas verdades da palavra, por este relacionamento com a palavra, para que eu e você possamos abrir os nossos olhos para tudo isso, possamos mudar a nossa conduta, mudar a nossa postura, mudar a nossa mente em relação à palavra e entender que ela é única, que ela é suficiente, que ela, mais a presença do Senhor, é tudo aquilo que precisamos para vencer todos os obstáculos e todas as aflições, todas as circunstâncias, como nós falamos, que tem se desenrolado diante de nós. Eu quero te incentivar, queridos, a abrir o teu coração agora e a orar comigo nesse momento. Feche os teus olhos aí na tua casa, querido. Feche os teus olhos. Clame a este Senhor, fale com este Senhor, para que Ele abra os teus olhos, para que a tua vida possa, a partir de hoje, mudar e mudar a sua percepção em relação à palavra de Deus. Pai Santo, nós mais uma vez, em primeiro lugar, te agradecemos. Te agradecemos, Pai, pelas riquezas da Tua palavra, pela maneira, Senhor, como o Senhor se manifesta e se revela a cada um de nós.
Como é bom, Senhor, receber do Senhor aquilo que o Senhor tem preparado. E nós sabemos, Pai, que o Senhor tem nos levantado, o Senhor tem nos sustentado ao longo destes dias, Pai, para que nós nos aperfeiçoemos, para que nós, Senhor, estejamos prontos para aquilo que virá, para aquilo que o Senhor nos permitirá viver. E Pai, nessa noite, nós nos colocamos à Tua inteira disposição, clamando, Senhor, abre os nossos olhos, muda, Senhor, a nossa percepção diante do Senhor e da Tua palavra, Pai. Ensina-nos, Senhor, cada dia mais a Te buscar com intensidade, a sermos, Pai, conhecedores profundos da Tua palavra, mas acima de tudo, sermos vivenciadores da Tua palavra, sermos pessoas que vivem, sermos pessoas que estão aptas a ensinar, em primeiro lugar, através do exemplo. Ensina-nos, Pai. Ensina-nos, doce Espírito Santo. Conduz-nos, Pai, neste caminho de vida. Abre os nossos olhos a cada vez que nós lemos, que nós estudarmos a Tua palavra. Nós desejamos este relacionamento, Senhor, contigo. Um relacionamento profundo, genuíno, íntimo, um relacionamento em que as Tuas verdades não somente saltam aos nossos olhos, mas são gravadas, escritas em nós de forma definitiva. Que as nossas vidas, Pai, sejam um exemplo de conduta, para que o Teu nome, Senhor, seja exaltado, seja engrandecido, seja conhecido através de nós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por este tempo. Eu Te agradeço, Senhor, por cada um que está nesse momento vendo esta palavra, ouvindo as Tuas palavras aqui, Senhor. Eu peço a Tua bênção, Senhor, sobre cada família, sobre cada irmão, sobre cada casa. Que, Senhor, estes dias se abreviem e que nós possamos estar mais uma vez como família, mas agora de forma presencial, recebendo tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, Pai, cada família, cada casa receba do Senhor o Teu toque de amor nessa noite, a revelação da Tua palavra, do Teu amor. É o que nós oramos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, queridos. Glória a Deus pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. Eu sei que tem sido, como eu falei no começo, dias difíceis, mas nós cremos que isso tudo já está acabando e logo nós vamos poder dar aquele abraço forte, apertado, gostoso, que nós sabemos muito bem fazer. Amém, queridos? Envolva-se nessa semana nas nossas células online. Procure seu líder de célula, procure se envolver ali. Tem esse tempo, tem sido um tempo tão precioso, um tempo tão gostoso. Apesar da distância, temos aprendido tanto uns com os outros. Então envolva-se, não deixe de participar das nossas células às quartas, às sextas-feiras. Também procure seu líder para saber, ali na sexta-feira, como será conduzido o culto de oração, o nosso relógio de oração, esse tempo de intercessão que nós sabemos que tem movido o mundo espiritual em favor de cada uma das nossas vidas, das nossas famílias, das nossas casas, da nossa nação. Envolva-se, não deixe de participar, não deixe de orar. Amém, queridos? Que Deus te abençoe poderosamente, que o Senhor possa continuar falando contigo ao longo destes dias. Glória a Deus. Vamos dar um poderoso glória ao nosso Rei Jesus. Eu quero te convidar aí na sua casa a levantar-se, a bradar em alta voz para que o inferno estremeça quando nós clamamos como uma igreja viva, uma igreja que não para. Amém, queridos? Que todo o povo de Deus diga: glória a Jesus! Uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus. Essa incrível graça, o infalível amor.